Nós estamos aí na dispensação de Deus. A gente enumera, tem pessoas que fazem listas, mas tudo isso, irmãos, é humano, porque em todas as coisas nós dependemos da misericórdia de Deus e da ação soberana dele, se aquilo converge para um propósito nas nossas vidas, ou se aquilo realmente é algo que não vai acrescentar em nada em nós, e por não acrescentar, pode deixar de fazer parte de uma história que eu e você às vezes planejamos. Então, Malta, esse é o nosso 2015, é tudo aquilo que você espera e aquilo que você não espera, e todas essas circunstâncias aconteceram à medida que estes homens caíram com as sobras, os restos de uma embarcação. Muitos estudiosos na Bíblia comparam a embarcação com a nossa própria jornada de vida, né? Nós estamos, ou essa estrutura é uma embarcação que está no mar da vontade soberana de Deus. Por isso que Jesus tem poder para acalmar a tempestade, para que ela não leve a sua embarcação ou as nossas embarcações a pique. E o nosso papel aqui, enquanto homens e mulheres de Deus, é levar para você uma consciência. Porque dentro do grande propósito de Deus, qual é o grande propósito de Deus para mim e para você? Que nós sejamos ou nos tornemos filhos de Deus. Nós quando nascemos já somos? Não. Nós temos um potencial para atingirmos esse ideal, esse objetivo. E dentro do macro propósito de Deus, existe um micro propósito de Deus, que está inserido nesse contexto. Qual é? É que dia após dia, nós caminhemos com um objetivo: nos tornarmos seres humanos melhores do que ontem, e amanhã melhores do que hoje, e assim sucessivamente. Ou seja, 2015 eu tenho que atingir objetivos espirituais e pessoais maiores do que foram 2014. E isto, meu irmão e minha irmã, não tem nada a ver com conquista material. Isso tudo vem por acréscimo. Mas existencialmente, lidando com uma realidade, nós precisamos buscar isso em 2015. Fazermos diferença em Malta. Amém? Todos estão com Atos 28 aberto? Vamos ler do 1 ao 10. Vamos juntos. Estando salvos. Repita comigo novamente a palavra salvo. Nós estamos falando de salvação? Sim ou não? Que tipo de salvação nós estamos falando? De circunstância ou de espiritualidade, de essência? O texto está falando de circunstância, mas nós vamos falar de essência. Estando salvos na praia, a minha tradução está escrito souberam, mas tem algumas que estão melhores, que diz descobriram. Alguma aí está descobriram? Mateus, descobriram, é a melhor para mim. Descobriram então que a ilha se chamava Malta. Amém? Os nativos usaram conosco de não pouca humanidade. Ou seja, o escritor, que é o médico Lucas, que escreve o livro de Atos, participou, testificou, testemunhou ocularmente o texto que nós estamos lendo. Lucas viveu essa situação. Então ele está narrando aqui, descrevendo: os nativos usaram conosco de não pouca humanidade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora
fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Eu queria fazer um parênteses assim bem rápido, que fala um pouco da personalidade de Paulo. Paulo chega ao lugar chamado Malta e começa, independente das circunstâncias, a fazer o que, irmãos? A trabalhar. Alguém precisou juntar os gravetos, alguém precisou fazer alguma coisa para que o bem-estar se estabelecesse na vida de Paulo, ou que algumas pessoas precisavam fazer algo para que fosse em benefício próprio de Paulo, sem que Paulo também não se movimentasse em relação a isso? Não. Então, uma das coisas importantes que eu aprendo com Paulo é a sua dinâmica, a sua disposição, a iniciativa de trabalhar, de fazer resultados, de fazer as coisas. Muitos de nós, muitas vezes, ficamos presos, esperando que Deus faça por nós aquilo que cabe a mim e a você fazer, não Deus fazer no nosso lugar. Aprenda com Paulo. Paulo foi juntando os gravetos, Paulo foi cuidando da fogueira, Paulo foi cuidando do bem-estar das pessoas, Paulo estava preocupado com que tudo aquilo se terminasse bem e se ajeitasse. Paulo não esperou, Paulo não desceu, Paulo não foi orar a Deus para fazer nada, Paulo foi agir. Amém? Havendo então Paulo juntado um feixe de gravetos e pondo-os como um fogo, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Olha, nativos é o símbolo do homem natural, é o símbolo do homem circunstancial que nós encontramos aí todos os dias, o símbolo do homem inconsciente do poder e da unção e da graça de Deus. São essas pessoas que nós precisamos fazer a diferença no meio delas. Não precisamos fazer diferença só na igreja não, irmãos, temos que fazer diferença lá em Malta. Amém? Versículo 5. Olha a simplicidade do homem coberto da misericórdia, da fé, da graça de Deus. Olha a simplicidade. Mas sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eu quero que você, juntamente comigo, repita o versículo 5, que ele vai ser assim algo importantíssimo para a nossa caminhada esse ano. Vamos juntos aqui. Mas sacudindo, juntos, sacudindo ele a cobra no fogo. Não, tá mal. Não ensaiando, vamos voltar. Vamos ver juntos. Você não precisa repetir o que eu estou lendo. Vamos ver juntos. Então eu vou começar o mas e a gente já começa junto. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Mas sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Está fraco. Os irmãos comeram muito panetone, os irmãos comeram muita rosquinha, muito croissant, muita coisa aí. Fraco. Pararam de ir na academia. Mas não põe a culpa na tradução, lê como está a sua aí, mas lê junto comigo, nós estamos ligando em fé isso. Amém? A gente fala assim descontraído, nós estamos ligando algo em fé aqui. Nós vamos sacudir essa víbora aí durante o ano e não sofreremos mal nenhum. Por isso que eu e você precisamos repetir isso diante do Espírito Santo, amém? Diante do mundo espiritual, amém? Amém. Então vamos de novo. Mas sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a expectativa dos que viram Paulo fazer isso não foi a melhor. Vamos ver juntos. Continuamos a leitura, versículo 6. Eles esperavam que Paulo viesse ou a cair morto.
Irmão, não sei como é que anda a tua vida aí. Eu espero que você não esteja vivendo em lugares ou em circunstâncias parecidas com essa, que tem alguém que esteja olhando para você, inchar ou cair morto. Amém? Mas o inimigo das nossas almas, ele tenta contra isso. Ele tenta. Ele cria circunstâncias. Ele envia serpentes. Ele envia estratégias. Ele pode muitas vezes, através de uma situação, contagiar todo o ambiente à tua volta, para te expor ao perigo, para criar em você algo que se chama desânimo, algo que te chama frustração, desolação, tristeza. Ele pode usar de muitas serpentes para fazer com que isso cria em você um estado de ser ruim. Só que não aconteceu nada disso com Paulo, e não vai acontecer nada disso comigo, e nem com você. O que aconteceu? Mas tendo esperado muito tempo, podem esperar muito tempo, porque nada, nenhum mal vai acontecer sobre a igreja de Jesus. E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam: Paulo era um Deus. Deus com letra minúscula.